a terapia nutricional da perda de peso além das calorias. Seja bem-vindo, gente, a essa palestra. Eu sou Amanda Fernandes, sou nutricionista e eu vim aqui preparar especialmente esse material para vocês e depois vai ficar disponibilizado para a gente trazer esse conteúdo prático, sabe? A gente sair ali um pouco da teoria e ir para a prática do nutricionista aqui no Simpósio de Nutrição do Recôncavo da Bahia. Desde já agradeço o convite da professora doutora Maiara Santa Rosa, que me convidou para estar aqui de uma forma gravada, mas pode ter certeza que eu estou aqui colocando toda a energia para que vocês não durmam aí nesse domingo de manhã. Então, eu sou Amanda Fernandes, como já me apresentei, conhecida aí da Maiara, qualquer coisa depois ela faz aí uma apresentação minha para vocês. E eu vim trazer a prática mesmo, o que é que tem nessa terapia nutricional da perda de peso, além das calorias, que é muito comum a gente na graduação acreditar que é fazer um plano alimentar, colocar um déficit calórico e pronto. E só isso vai resolver o problema do nosso paciente e tá tudo resolvido. Mas não é bem por aí que as coisas acontecem na prática. Só que antes de eu falar sobre como que é isso, eu imagino que se você está mais próximo de se formar, possivelmente já deve ter andado pensando aí na sua mente. Será que o nicho de emagrecimento, da terapia de perda de peso não é um nicho saturado? Será que não é todo nutricionista que atende a parte de emagrecimento? Então por que eu vou por esse caminho? E é natural que vocês se perguntem, pensem sobre esse assunto, ainda mais que eu sei que o que eu estou falando aqui com o propósito desse vídeo são com estudantes de nutrição e tá tudo certo pensar assim, só que eu vou quebrar vários tabus aqui com vocês. E a outra coisa é que não parece ser uma especialidade, então para atender a área de materno-infantil tenho que fazer uma especialização. Para atender a área esportiva, eu tenho que fazer uma especialização. Para poder fazer a área da geriatria, então eu tenho que fazer especialização. Mas para a área de emagrecimento, acho que todo mundo atende, é só ir lá fazer um plano. Mas não é bem assim. De fato, é uma especialidade que a gente aprende, a gente pode sim fazer uma pós-graduação nessa área, mas a prática clínica é quem vai fazer toda a diferença aqui. E aí vem também aquela coisa, será que eu consigo mudar o meu paciente? Trazer mudanças de comportamento para o paciente não é uma tarefa fácil. Então, longe de ser o nicho mais fácil de que muita gente pensa, emagrecimento é o mais fácil, vou por aqui. Não. E também não é um nicho saturado, eu vou mostrar aqui para vocês. E eu quero trazer aqui alguns prints de algumas mensagens, porque eu sei que vocês ficam assim, com sede de como que acontece na prática. E é isso aqui que eu trouxe para vocês, tá? Então, isso aqui foi uma das mensagens que eu recebi de algumas pacientes. E preste atenção aqui, nas coisas que elas comentam, né? Amanda, o plano está perfeito. Depois eu comento uma coisa sobre o que é essa perfeição, tá? Zero defeito, dá vontade de fazer tudo. Então veja que uma pessoa, né, que tem sobrepeso, que tem obesidade, então ela ter vontade de colocar em prática, isso faz muita diferença. Conforme formos avançando, se eu tiver dificuldade, te falo, é uma coisa que eu falo sempre para minhas pacientes, tiver alguma dificuldade, manda uma mensagem para mim que a gente vai se comunicando. Uma outra mensagem. Oi, Amanda, boa tarde, tudo bem? Acabei de ler o plano só para dizer que achei maravilhoso. Já tinha comentado com uma pessoa que eu tinha achado muito bom, porque você realmente colocava as coisas mais cotidianas do plano alimentar, do nosso dia a dia, do nosso normal. E não foi diferente com o meu. Consigo visualizar claramente, botando tudo em prática. Tudo que tem ali. Então, isso daqui faz diferença. Você fazer um plano alimentar que o paciente vai executar de fato. Outras mensagens, né? Oi, já tô pensando quando vai ser a próxima consulta, kkk. Então, assim, paciente que procura um nutricionista geralmente quer fugir da próxima consulta e não ficar com uma ansiedade, uma expectativa da próxima consulta, né? E aqui ela até comentou comigo, né? Você vai ter que me ajudar a comprar as minhas calças, porque estavam ficando folgadas e ela teve que comprar calças novas, roupas novas, né? Uma outra paciente, estou orgulhosa por ter conseguido o meu objetivo. Isso não teria sido possível sem sua ajuda, você é muito importante. E um agradecimento, né, ali de ter transformado a vida dela. Então, gente,
O tratamento da perda de peso é além das calorias, tá? Por isso que virou o tema dessa palestra. Essa outra mensagem que marcou para mim, né, que ela enviou até dentro do meu aplicativo mesmo, por isso que não tá com uma imagenzinha de WhatsApp, porque foi dentro do app que eu utilizo na prática clínica, e ela comentou que depois de 7 anos que não ia à praia porque se sentia insegura, né, com o corpo, ela foi e ela disse que foi maravilhoso, que não tem palavras, né? Então veja que pode parecer, mas não é algo fútil. Inclusive elas pensam, e eu tô falando elas porque o meu nicho específico é de emagrecimento feminino, tá? Elas pensam que colocar um biquíni, vestir uma roupa, procurar uma roupa que caiba nela, que ela experimente e que ela se sinta bem, elas têm a ideia de que é algo fútil. Mas não, isso aqui é motivador, isso faz a pessoa querer engajar no tratamento. E uma outra mensagem que a palavra específica que eu quero deixar aqui é: Amanda, minha flor, você é 10, super organizada. Organização é uma palavra-chave daqui, tá? Tudo tão personalizado e pontual que chega a dar gosto. Então, você ter pontualidade e de você ter personalização no seu atendimento faz toda a diferença. Não é dieta de gaveta, não é isso que vai fazer o paciente emagrecer, não é uma dieta extremamente calculada com todos os detalhes que vai fazer o paciente engajar, levar aquilo ali à risca e seguir com o tratamento. Não é assim que as coisas funcionam na prática. E aqui eu trouxe para vocês a seguinte questão: qual é o seu sonho? Se você está aqui me assistindo, seja a primeira vez aqui de forma inédita no simpósio, ou seja no YouTube depois que vou estar aqui disponibilizando, qual é o seu sonho como nutricionista, no caso, né? E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês pensarem. Mas independente do seu sonho, aproveita essa palestra aqui, porque eu tenho certeza que aprendizado você vai tirar, seja qual for o nicho para onde você for. Aqui a imagem, essa imagenzinha aqui é da sala do consultório que eu atendo, tanto presencial, né, no caso nessa sala que eu atendo aqui no Rio Grande do Norte, em Natal, quanto eu também atendo no online em todos os lugares, né? Então já andei por vários estados do Brasil e ando no atendimento online, assim como estou andando aí no Recôncavo Baiano, mesmo sem sair de casa. Ou se você é nutricionista que mais quer a área da docência, esse era o meu primeiro ponto, esse era o meu primeiro item de topo de lista de sonhos de nutrição, mas eu acabei juntando esses dois mundos aqui, né? A prática clínica, o consultório e a parte da docência também. Ou você é um nutricionista, né? Tá estudando para ser nutricionista, você é um estudante que tem o sonho de trabalhar na área de produção ou na área hospitalar, que é uma área linda, ou na parte de produção de refeições a nível industrial. Aonde é que você quer trabalhar? Existem muitos cantos. Aonde tem, eu costumo brincar aqui, aonde tem comida tem nutricionista. Então, em qualquer canto do mundo a gente pode se encaixar e aí a nossa profissão é muito importante. Não esqueçam disso. Muita gente diz: a nutrição não é valorizada. Nananina, não. Se a gente não valoriza nós mesmos da nossa própria classe, quem é que vai? Então tem que começar por nós, tá? Então, vamos aos dados aqui de sobrepeso e obesidade para a gente tirar esse tabu de que é um nicho saturado, hein? Eu trouxe aqui alguns dados de 2015 e de 2021, publicado em 2021, ou seja, de 2021 para cá, a gente com certeza já teve um aumento desses dados, mas é o que a gente tem publicado e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Os dados de sobrepeso no Brasil. Lá em 2015 era 53,9% da população brasileira adulta, esses dados aqui é da população adulta, tinham sobrepeso. E no ano de 2021, no caso, publicado em 2021, 57,2% da população brasileira com sobrepeso. E esse número, já digo a vocês de toda certeza que já aumentou de lá para cá. Então a gente está aí cerca de 60% da população brasileira com sobrepeso. Será que é um nicho saturado? Será que a gente dá conta de tanta gente precisando da gente? Já adianto a vocês que a gente não consegue dar conta de tantas pessoas com sobrepeso. E os dados de obesidade no Brasil da população adulta, tá? Então, dados lá do Vigitel, publicados em 2015,
traz que 17,9% da população brasileira adulta estava com obesidade e no ano de 2021, com a publicação de 2021, de 22,4% da população brasileira. Isso aqui é um dado muito alarmante. Se a gente for contabilizar quantos nutricionistas existem no Brasil, e até contando aqui com vocês que são estudantes que daqui a pouco, em breve, estarão formados, se a gente juntar todos esses nutricionistas assim num bolinho e colocar todo mundo para atender esses 60% da população brasileira com obesidade, esses mais de 22% da população brasileira com obesidade, a gente não daria conta de toda essa população. Então, tira do seu juízo que é um nicho saturado, tá? A gente precisa de gente para trabalhar nesse ambiente. Quanto mais a gente trabalha em conjunto, mais a gente fortalece também a nutrição e mais traz saúde para a nossa população, para o Brasil. Então eu trouxe aqui nessa palestra 6 pontos que são imprescindíveis para a prática clínica, que vão além da contagem de calorias para essa terapia da obesidade, para essa terapia do sobrepeso. E observa a comunicação que eu tenho aqui com vocês. Eu não tenho comentado que é um nicho de emagrecimento. Eu tenho falado que é a terapia nutricional para a perda de peso ou a terapia nutricional para o sobrepeso e obesidade, que na verdade é a melhor forma de falar, porque muitas vezes existe um confundimento de que emagrecimento é algo fútil, de que é algo de vaidade, simplesmente pode até ter, com certeza tem casos assim, mas não é isso que eu tô querendo falar aqui para vocês, porque a gente tem uma diferença grande entre o comércio do emagrecimento e a terapia nutricional de sobrepeso e obesidade. Então existe o comércio do emagrecimento, que é aquele mais apelativo, tá certo? Que vai trazer ali dados que não são realistas, com dietas radicais, com pessoas que não são da área da saúde, inclusive, trabalhando aqui nesse comércio do emagrecimento e fazendo milhões por aí, né? Então a gente não tá aqui para falar sobre esse comércio do emagrecimento, a gente tá aqui para falar sobre a terapia nutricional, sobre sim a parte científica, sobre sim todos esses pontos aqui que eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, bora lá que eu vou começar aqui pelo primeiro item dessa terapia nutricional, é de entender que é uma doença crônica, não transmissível. Por que que eu gosto de enfatizar que é uma doença crônica? A gente, tá, Amanda, beleza, isso aí eu até já sei, já paguei a disciplina e já entendi que a obesidade é uma doença crônica não transmissível. Mas é comum chegar aqui, até mesmo em aulas de pós-graduação, e perguntar, gente, a obesidade tem cura? E aí parte, né, que já são nutricionistas e dizem, tem cura. Mas a verdade é que não tem. É uma doença crônica. Doença crônica não tem cura, mas tem tratamento, tem acompanhamento, tem solução sim, tá? Então, observa que a gente precisa entender que a obesidade ela é uma doença crônica não transmissível, inclusive o CID dela é o E66, tem CID, tá? Então, vamos aqui passar por um pouquinho desse ponto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nós temos o conceito de que obesidade, o excesso de peso, tem como definição que é o acúmulo anormal ou excessivo de gordura que pode prejudicar a saúde. E de onde é que vem essa questão desse excesso de peso? Aí a gente vai puxar para a questão dos padrões de consumo dietético ocidental. Vamos aqui trocar em miúdos, né? Nós temos essa questão do consumo de alimentos de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, alimentos muito gordurosos, certo? Então, todos esses alimentos, fast foods, pizzas, sanduíches em excesso, pode levar a essa questão do excesso dessa gordura corporal. E quais são as consequências disso? O que é que vai trazer de prejuízos à saúde? Tem uma lista gigante, mas eu trouxe alguns pontos específicos, que inclusive essa imagem aqui eu até utilizei na minha defesa de doutorado, que tem exatamente essa caixinha aqui que era para falar sobre devido ao balanço energético positivo, ou seja, consome mais do que gasta energia, aumento das espécies reativas de oxigênio, aumento do estresse oxidativo, a gente lembra ali também da questão do envelhecimento precoce, a questão da hiperinsulinemia, então alterações hormonais aqui, a resistência à insulina, inflamação subclínica, então existem várias alterações metabólicas dentro desse contexto aqui. Então, não é simplesmente um excesso de gordura, um excesso de
Tecido adiposo branco, a gente tem alterações metabólicas, desordens metabólicas que podem sim prejudicar a saúde e acabam prejudicando, né? Então, eu trouxe essa outra imagem aqui desse artigo que fala sobre as disfunções, né, desse tecido adiposo em relação às complicações associadas ao metabolismo. Então, na obesidade, esse consumo excessivo de calorias, a gente vai ter o quê? Um aumento desse tecido adiposo branco, tanto de tamanho quanto de número desse tecido adiposo branco, desse tecido de gordura. E aqui tem justamente os itens que eu comentei aqui no item anterior. A resistência à insulina, a inflamação subclínica, a infiltração de macrófagos. E o que é que a gente tem aqui por trás? A lipotoxicidade. Então, deposição ectópica de lipídios, ou seja, o corpo vai armazenar gordura aonde não deveria armazenar, no fígado, por exemplo, levando a esteatose hepática, levando a resistência à insulina, a diabetes tipo 2, a doenças cardiovasculares. Então, vê que tem uma rede de complicações metabólicas que elas se entrelaçam. E isso vai influenciando negativamente na vida dessa pessoa, tá certo? A segundo ponto, então, primeiro, entender que é uma doença crônica não transmissível. O segundo ponto que eu trago aqui é puxando sardinha para bioquímica, afinal, meu mestrado e meu doutorado foram por lá. Então, entender como funcionam essas mitocôndrias. Veja bem, as mitocôndrias, elas são as responsáveis por queimar as calorias, por produzir ATP. Lembram disso? Quem é que já passou aqui pela disciplina de bioquímica? Quem é que já viu essa sigla por aí? A adenosina trifosfato. Então, aqui é como se fosse um forninho em que vai queimar essa gordura. Então, se a gente entende como é que funcionam essas mitocôndrias, para a gente entender a questão da biogênese mitocondrial, para a gente entender como que a gente pode trabalhar com um plano alimentar que tenha compostos bioativos para influenciar positivamente na função dessas mitocôndrias, isso vai fazendo com que a gente vá conseguindo orquestrar melhor essa terapia nutricional. Uma vez lembrando do que? Ciclo de Krebs, lembrando ali da questão da glicólise, isso tudo aqui, que a gente vê no começo da graduação, eu sei que quem já tá mais pro final da graduação vai ficar assim, meu Deus, eu não lembro disso tudo aí, como é, e agora, o que é que eu vou fazer? E quem está no começo da graduação vai dizer assim, eu vi isso aí, eu estudei, eu tô lembrada, mas qual é a relação disso com a prática clínica? Então, no começo da graduação, geralmente a gente tá mais imaturo, né, imaturas, para entender a prática clínica e é assim mesmo, tá? A gente vai amadurecendo com o tempo, tá tudo certo, não se preocupe, não se veste. Então, essa parte do funcionamento das mitocôndrias é justamente para a gente lembrar sobre a questão do ciclo de Krebs, sobre a questão da cadeia transportadora de elétrons, porque é isso daqui quem rege, podemos dizer assim, o metabolismo. E se eu estou falando de emagrecimento, se eu estou falando da terapia nutricional da perda de peso, a gente quer o quê? Acelerar esse metabolismo. É como se fosse uma engrenagem, é como se fossem máquinas trabalhando, só que é o nosso metabolismo. São as células do nosso corpo trabalhando. E a gente, com a nutrição, consegue fazer com que esse processo vá acelerando, vá ali trazendo de fato benefícios, acelerando esse metabolismo, fazendo com que esse corpo trabalhe ali em cima do metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios e também de proteínas, né? Querendo ou não, as proteínas acabam entrando ali, mas a nossa moeda energética, nosso principal é o carboidrato, a glicose, na verdade, vinda dos carboidratos e logo em seguida também dos lipídios. Então, isso daqui, quando a gente vai para a prática clínica, inclusive, isso tem a ver com as decisões de suplementação que a gente vai passar para o paciente. Tem alguma coisa que a gente precisa suplementar para poder melhorar esse metabolismo? Será que um picolinato de cromo? Às vezes um coenzima Q10? Então, tudo, o magnésio, que é fundamental para que a ATPase consiga girar e produzir ATP, transformando ADP, né, adenosina difosfato, mais PI para transformar ATP. Então,
aqui, ó, a gente precisa de magnésio para poder catalisar essa reação. Será que a gente vai precisar suplementar uma creatina? Porque a creatina vai ser o quê? A reserva energética desse PI, do pirofosfato. Então, perceba que essa questão do metabolismo, entender esse metabolismo, isso faz a gente levar para a prática clínica uma segurança que muitos pacientes buscam e nem sempre eles encontram. Porque quando a gente consegue explicar, passar isso para o paciente, o jogo muda, porque eles aderem melhor à suplementação, porque eles aderem melhor ao plano alimentar, os nutrientes que você está colocando naquele plano alimentar. Então o jogo vai virando e a gente vai levando essa pessoa, vai conduzindo essa pessoa na fidelização, no consultório, até a alta nutricional também, tá? Terceiro ponto, né? Aqui tem um 3, mas esquece esse 3 aqui, hein, que ficou duplicado. Terceiro ponto. Entender o metabolismo do tecido adiposo branco, marrom e do tecido adiposo bege. Como assim, Amanda? Existe um terceiro tipo de tecido adiposo bege? Eu estou bege de saber isso. Eu espero que você, se você não sabia, agora está sabendo, está aprendendo. E se você sabia, vamos reforçar aí esse aprendizado. Sim, nós temos 3 tipos de tecido adiposo no nosso organismo. O branco é aquele convencional que vai acumular gordura. O marrom, geralmente, é que a gente tem maior proporção quando somos bebês, né? Que é mais a questão da termogênese. Mas temos também o tecido adiposo bege e eu vou mostrar aqui para vocês. Vou começar aqui pelo branco e pelo marrom, só para a gente dar uma refrescada ou estar aprendendo também um pouco sobre esses 2 tipos de tecido adiposo. Daqui a pouco eu falo do bege, tá? O tecido adiposo branco, ele é responsável por armazenar triacilglicerol, os triglicerídeos, né? É nossa reserva energética, a gente precisa dele, tá? Ele não é o completo vilão da história, nós precisamos dele, inclusive tem alterações, né, de genética que levam indivíduos não terem células de gordura e é um problemão de saúde aí, né? Mas vamos aqui que a gente tá falando sobre a peso e obesidade, né, e não alterações genéticas, especificamente desse outro que eu tô pensando. Enfim, então esse tecido adiposo branco, ele é responsável por armazenar os triacilgliceróis e observa a estrutura dele, ele tem uma grande gotícula de gordura, tem aqui uma quantidadezinha de mitocôndrias, o núcleo ele fica mais periférico, certo? Então tem essa estrutura. E o principal marcador é a leptina. Leptina, certo? Hormônio. Ai, ficou ruim a letra, mas enfim, dá pra ver, né? Dá pra entender. E o tecido adiposo marrom, ele já tem uma outra característica. Veja que tem gotículas de gordura pequenas e o número de mitocôndrias é muito maior. Por isso que ele é um tecido termogênico. Termogênico. Lembra que eu comentei que o segundo ponto é entender o metabolismo, entender a questão das mitocôndrias? Justamente porque uma coisa leva a outra. A questão da termogênese aqui no tecido adiposo marrom é justamente porque tem muito mais mitocôndrias e o núcleo ele é mais central. E a função primordial desse tecido adiposo marrom é a termogênese. E o marcador é a UCP1, certo? Ou então conhecida como termogenina. Termogenina. É o principal marcador aqui do tecido adiposo marrom. Amanda, mas você comentou que existe um bege. Pois é, nós temos um bege. Aqui é a via, certo, das linhagens, né, de produção, de síntese desses tipos de tecido. Então, nós temos uma linha que vai para produzir o tecido adiposo branco, também o bege, esse aqui é o bege. E tem uma outra via que vai produzir o marrom. Então, eu já comentei um pouquinho do branco, já comentei um pouquinho do marrom, agora eu vou falar do bege. Aqui, em relação ao bege, é a seguinte questão. Quando a gente está no consultório, tudo que a gente quer fazer com o nosso paciente é pegar uma parte desse tecido adiposo branco e transformar em tecido adiposo bege. É como se fosse isso, tá? Então, esse tecido adiposo bege, ele nem é
nem tem as características totais do branco, nem tem as características totais do marrom. Mas veja que o fato de estar bege, tá? Dele ser bege, inclusive nos artigos, quando a gente vai traduzir, ele às vezes traz com a cor bronze, ou begeamento, bronzeamento, tá? Também são comuns quando a gente vai traduzir, né, artigos e ler artigos sobre isso. Então, aqui no tecido adiposo bege, nós temos um maior número de mitocôndrias. Então, se eu tenho esse maior número de mitocôndrias, eu tenho mais forninhos queimando gordura. Então, essa parte aqui do begeamento, bronzeamento desse tecido adiposo branco para bege é o que a gente faz com os compostos, inserindo, né, na nossa alimentação atividade física, compostos bioativos, a questão de regular o sono. Então, tudo que a gente vai trazendo para um ciclo circadiano, tá? Mais adequado, um ciclo circadiano mais organizado, a organização dos horários das refeições, a gente vai favorecendo a produção desse tecido adiposo bege, ou seja, a gente vai aumentando, acelerando esse metabolismo de carboidratos, esse metabolismo de lipídios lá do organismo do nosso paciente. Agora aqui tem um detalhe, se a pessoa deixar, né, de fazer atividade física, se a pessoa deixar, né, de se organizar com a alimentação, de consumir os alimentos mais saudáveis, esse tecido adiposo bege, ele pode voltar a se transformar em branco. Sabe por quê? Tem muitos jogadores de futebol que são lá, né, esbeltos, com o corpo, estão ali ativos, né, trabalhando, jogando em Olimpíadas, enfim. E depois de um tempo, eles se aposentam e acabam engordando alguns, né? Então, o que é que aconteceu? Eles tinham uma boa quantidade desse tecido adiposo bege, a pessoa não deixa de ter o branco, tá? Mas acontece que esse processo existe uma via de mão dupla, então pode ser revertido. Agora, o marrom sempre vai ser o marrom. O branco pode se transformar o bege e o bege em branco, mas o marrom sempre em marrom, com os dados que a gente tem até hoje, né? A não ser que as coisas mudem de figura e se descubram coisas aí a posterior, tá? Então, lembra que eu comentei da importância da questão de ter a organização da rotina, a organização da mastigação, inclusive, a organização dos horários de se alimentar. Então, entre essa parte da crononutrição. E eu deixei essa imagem aqui para mostrar a vocês que sim, faz parte da nossa prática clínica trazer essa questão da organização da alimentação, organização do trabalho, inclusive a organização da rotina. Eu trabalho isso com minhas pacientes no consultório. No final, eu vou mostrar a vocês que eu tenho um programa nutricional que se chama Auroras, e lá o primeiro ciclo, né, de atendimento, o primeiro momento de atendimento é pontuado na organização, porque quando a gente trabalha com essa organização desses horários, ou seja, focando ali na crononutrição, eu vou ali trazendo uma sincronia para esse ritmo circadiano. Então eu vou melhorando desfechos metabólicos, literalmente, do minha paciente só entre aspas, né, com a questão da organização. Então a gente já consegue mexer em muita coisa. E o que é que tem por trás disso? Ter esse conhecimento da questão do metabolismo, né, desses tipos de tecido adiposo que nós temos. O quarto item, na verdade, para a gente fomentar essa questão de trabalhar o processo de emagrecimento além das calorias, é entender a questão dos hormônios e o eixo da fome e saciedade. Sabe aquela coisa que as pessoas dizem assim, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho vergonha na cara, eu não consigo emagrecer porque eu sou um sem vergonha e como muito mesmo. Mas não é porque é falta de vergonha na cara, não é porque porque não tem disciplina, não é bem por aí. Claro que essa parte de ter disciplina, de ter constância, entra na parte de comportamento, já a gente chega lá, mas existe uma questão de alterações dos hormônios que controlam o eixo da fome e saciedade. Quem é o centro da fome e saciedade? É o hipotálamo, é esse mocinho aqui. O hipotálamo é o responsável por controlar nossos níveis de fome e saciedade. E no sobrepeso e na obesidade, esse hipotálamo, esse centro
da fome e saciedade, ele está desregulado. É como se fossem fios descascados, vamos dizer assim, dando choque o tempo todo, a informação não chega e faz com que a pessoa consuma além do que ela necessita. Aí a pessoa diz que é o quê? É falta de vergonha na cara. Não, é alteração hormonal, alteração desse eixo da fome e saciedade. E já para traduzir aqui, já trazer algumas coisas para vocês, como é que se trabalha isso, Amanda, no consultório. E eu vou dizer uma ferramenta que é importantíssima, que é o diário alimentar. Uai, como assim, né? O diário alimentar. Porque aqui no meu app nós temos, dentro do diário alimentar, tem as escalas de fome e saciedade. Então eu forço minha paciente, no bom sentido, dela pensar o quanto que ela realmente está com fome e o quanto que ela está saciada, para que ela pare de comer quando ela estiver saciada e realmente só vá se alimentar quando estiver com fome e não simplesmente por uma fome emocional, por exemplo. Então a gente vai conseguindo trabalhar com ferramentas no consultório, trazendo esses aspectos técnicos, científicos, mais aplicado para a prática clínica. Aqui eu trouxe uma tabela, né, para vocês com os hormônios anorexígenos e orexígenos, em que vai influenciar nessa questão da fome e saciedade. Por exemplo, a CCK, que é o hormônio, um dos hormônios, né, da saciedade, ou o principal, ele vai estar o quê? Reduzido, aumentado, né? Conforme se tá de jejum ou se não tá. Eu imagino que se você se alimentou faz pouco tempo, sua CCK vai estar mais alta, você vai estar mais saciado. Mas se faz tempo que você se alimentou, já está em algum horário próximo de alguma refeição, possivelmente sua CCK vai estar baixa, então você vai estar com fome, né? Então a CCK tem esse papel de hormônio da saciedade, a insulina, serotonina, leptina, GLP-1, então tem vários. E os orexígenos são aqueles que vão dar o sinal de fome, né? A grelina, o cortisol, o NPY, as endorfinas. Então, vai haver essas alterações nesse eixo da fome e saciedade, considerando essa informação hormonal, tá? Que vai levar essa informação lá para o hipotálamo. E mais uma coisa, aqui no hipotálamo nós também temos artigos científicos que eu acabei não trazendo aqui para a palestra, mas eu vou comentar e quem quiser pode dar uma pesquisada depois, é de que existem informações de que esse hipotálamo ele está inflamado. Essa inflamação, de fato, subclínica, tanto corporal quanto a eixo hipotalâmico. Então, ver o quanto que não é apenas, sabe, uma falta de força de vontade, uma falta de fé, sabe? Não é uma falta de foco, né? Foco, força e fé, não é simplesmente isso. Aqui eu trouxe essa imagem também que eu adoro, que é lá do Lenig, é do Princípios de Bioquímica. Quem gosta de estudar sobre metabolismo, quem gosta desse assunto, vai lá para o Lenig, porque tem um capítulo só falando sobre essa questão do metabolismo. Então, aqui eu trouxe essa imagem em que nós temos hormônios, tá certo? Que vão trabalhar aí conforme a sinalização que for dada, os neurotransmissores para trabalhando no hipotálamo e aqui a resposta, né, de fisiológica que vai trazer. Então, por exemplo, a leptina, vamos aqui. A leptina, ele é um hormônio liberado pelo tecido adiposo branco, e que dá sinal de adiposidade. Então, essa leptina, conforme se ela tiver aumentada ou reduzida, vai levar a informações distintas. Então, vai dar informação de metabolizar mais e comer menos, ou o inverso. Então, comer mais e metabolizar menos. A CCK, por exemplo, que dá sinal de saciedade, ela vai atuar aqui. Então, se ela dá sinal de saciedade, então vai ser informação de comer menos e metabolizar mais. E essas informações aqui, veja de onde eles partem. Partem do tecido adiposo, do pâncreas, do intestino, do estômago. Então, por isso que eu deixei essa imagem aqui, porque tem aqui, não é entrelinha, porém quando a gente coloca assim um zoom, isso vai ser gigante, tá? Nas entrelinhas a questão do intestino, da microbiota intestinal, tá? Microbiota intestinal. E no indivíduo com sobrepeso e com obesidade, já é fato que essa microbiota vai estar desregulada. Então, se eu tenho uma microbiota desregulada, eu acabo ali
empacando, digamos assim, essa engrenagem, sabe? Vai emperrando essas informações hormonais e acaba atrapalhando essas informações quando chegam no cérebro e a pessoa às vezes acaba comendo com certa compulsividade. Às vezes ela sente, né? Essa pessoa sente que não consegue, não tem mais espaço no estômago, a pessoa já tá assim abrindo o botão da calça, mas ainda assim come mais, porque tem essa desregulação desse eixo. Então, só para a gente fomentar aqui essa parte dessa comunicação entre o eixo intestino, cérebro e também a microbiota aqui dentro, né, que vai influenciar também nessas respostas. Quinto ponto, além das calorias, né? Entender como a mente do nosso paciente funciona. Aqui entra a parte mais do comportamento alimentar. Eu costumo dizer, né, que lá no começo, quando comecei a atender, eu era muito focada nisso aqui. No 1, no 2, no 3, no 4, e eu pulava esse item 5 aqui, não é? Pulava, é porque na verdade eu não sabia, eu tenho que estudar, eu fui trabalhar mais essa parte do comportamento com o paciente, com ferramentas, descobrindo por quê. Passava um plano alimentar e se a pessoa não faz, se a pessoa não engaja, o que está acontecendo? Então é entender essa mente do nosso paciente. Então vamos aqui. Geralmente eles dizem aqui, assim, elas, né? Não consigo, é muito difícil. Ah, eu já chutei o balde, não adianta. E uma frase que mais me doeu de uma paciente que falou para mim: Nutri, você está perdendo seu tempo comigo, porque ela se sentia incapaz de realizar as coisas que a gente estava trabalhando. Ela acreditava que eu estava perdendo o meu tempo com ela, que o meu tempo era mais importante do que o tempo dela, inclusive. Então, entender essa mente do nosso paciente, entender essa pessoa que a gente está atendendo, faz toda a diferença. Vamos aqui. Tem esse ciclo aqui, que é o ciclo da restrição, compulsão e purgação. É um ciclo que tem dentro do livro da nutrição comportamental. Tem coisas lá que eu adoro, super concordo, e também tem coisas que eu não aplico na minha prática, tá? Mas não vamos falar sobre esses detalhes, que não é esse o objetivo aqui dessa nossa palestra, dessa nossa conversa. Vamos aqui porque isso acontece demais na prática clínica. O paciente chega com o seguinte pensamento: eu me acho gorda, então vou comer para me confortar. Aqui entre as comfort foods, acaba se sentindo mal porque se acha gorda. E aí vem a parte da purgação. O que é essa purgação? Esse sentimento de culpa, perder o controle, comer mais ainda com compulsão. Entra num momento de revolta contra as regras autoimpostas. Então tem essa sensação de raiva, da vontade assim, eu costumo dizer assim para elas, da vontade de apertar aquele botão vermelho do tá, sabe? Então pensamento de tudo ou nada, eu faço tudo perfeito, eu não faço nada. E aí vem a questão da privação física, a privação emocional, e vem uma decisão. Agora, segunda-feira, eu vou entrar de dieta e aí eu vou restringir chocolate, não vou mais consumir refrigerante, não vou mais comer isso e aquilo, e pronto, tá decidido. Segunda-feira eu vou estar sob controle. E aí tem essa falsa sensação de controle, só que chega a segunda-feira e a vida da pessoa tá ali, ó, acontecendo, no mundo não está florido, perfeito, e aí vem novamente aquela sensação de, eu me acho gorda, não consigo, é muito difícil. E esse ciclo entra num ciclo vicioso, que não consegue sair, é como se fosse um funil, e a sensação que essa pessoa tem é que vai afundando num poço. Então a gente tem que ir lá, ó, resgatar essa pessoa desse fundo do poço, tá? Então entender como é que a mente do paciente funciona. Por isso que não é apenas contar calorias, certo? E o sexto ponto é justamente saber chegar lá nesse fundo do poço, pegar esse paciente juntinho da gente e tirar ele dentro desse ciclo. O que é isso? O que é que significa isso? Ter um atendimento humanizado. Não é a dieta de gaveta, não é você dizer o que é que tem que comer ou deixar de comer, não é você dar uma lista gigante de orientações de coma isso, não coma aquilo.
use tal tempero, não use industrializado, prefira ovos a embutido. Isso aí as pessoas estão cansadas de saber, pelo menos assim. Dependendo de onde você for trabalhar, talvez você precise realmente levar essas informações de uma forma mais lúdica e tudo. Mas a nível clínico, pelo menos por aqui no consultório, as pacientes que eu atendo, elas têm esse entendimento. Inclusive, tem delas que sabem muito bem falar carboidrato, lipídios, proteínas de alto índice glicêmico, e nem são nutricionistas, mas o fato delas viverem nesse universo de busca de emagrecimento faz com que elas tenham até essa linguagem um pouco mais técnica, sabe? Inclusive, profissionais da saúde, né? Eu tenho pacientes que são profissionais da saúde, enfermeiras, médicas, que eu atendo também, então elas têm esse entendimento sobre o que é essa questão da nutrição, sobre essa questão do metabolismo, de entender esses termos técnicos. Mas é muito além disso, né? É ter esse atendimento humanizado, é você saber acolher. Inclusive, a clínica que eu atendo se chama Espaço Acolher e faz todo sentido. Quando eu fui lá visitar, eu fiquei apaixonada. E até hoje eu tô lá, né, de um tempo pra cá, eu atendi em outro local antes. Mas enfim, é você ter esse acolhimento, saber abraçar, mas também é saber puxar a pessoa quando ela precisa. Não é só passar a mão na cabeça, não. É você saber acolher. É para você ser um nutricionista assertivo. Não exatamente você ser um nutricionista carrasco, ser um nutricionista mandão. Não, você vai só afastar os pacientes de você. É você saber acolher e saber passar a informação de modo que a pessoa vá mudando de fato esse comportamento. E uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, trazendo essa parte do comportamento, como que a gente pode levar isso para termos práticos? Trabalhar com metas. Então a pessoa chega com um objetivo, o objetivo é de perder peso, o objetivo é de emagrecer. Quantos quilos? 10. Calma. Vamos trabalhar para perder 2? E ali a gente vai trabalhando conforme o tempo e traçando metas. E como que são essas metas? São metas difíceis de alcançar, distantes um ponto do outro? Não, eu não gosto de trabalhar com esse tipo de meta aqui. Eu gosto de trabalhar com metas pequenas, sabe? Que você vai degrau por degrau, é mais fácil de subir. Então imagina se você chegar lá no começo da graduação e você já tem que pagar a dietoterapia, vai te assustar. Então você vai ficar ali, muito seguro, vai até querer abandonar o curso. Mas quando você entra ainda ali estudando a parte de ética, embriologia, bioquímica geral, é como se você estivesse subindo degraus pequenininhos e aqui em cima é como se tivesse dietoterapia, né? Então, com o paciente é da mesma forma, a gente vai trabalhando com metas de chegar no resultado dele. E eu costumo dizer que não são metas de perda de peso, são metas de como que vai perder peso. Então não é o destino, mas é o que vai ter que fazer para chegar nesse destino. São coisas diferentes. Então aqui sim. E é como um quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça aqui, uma das partes, eu trouxe essa imagem que é do posicionamento da Abeso, que inclusive eu sou associada à Abeso, né? É trazer esse segmento de longo prazo. Então, a gente traz modificação comportamental, a gente trabalha com déficit calórico, a questão da saciedade e também o bem-estar, o prazer de se alimentar. Tem que ser algo sustentável, não adianta ser algo radical, porque vai abandonar. E esse sustentável vem o quê? Um automonitoramento, reestruturação cognitiva, se for o caso, a gente tem que acionar um psicólogo para trabalhar junto, resolução de problemas, controle de estímulo, reforço positivo, que é esse acolhimento, programação de metas, tá? Entra aqui, manutenção de peso. Então isso é a longo prazo, não é em um mês, não é em 2 meses, não é da noite pro dia, como muita gente chega querendo emagrecer da noite pro dia. E a nós, né? Nutricionistas aqui, em breve nutricionistas vocês. O que é que cabe a nós? Aí eu trouxe esse emaranhado aqui de coisas, que tal, sabe, meio nuvem aí. Talvez vocês estejam aí, pensando em muita coisa ao mesmo tempo, metabolismo, entender processo inflamatório, estudar, combinar compostos bioativos, saber definir conduta, suplementação e o platô, e a fidelização, e associar com outras comorbidades, porque não é só o sobrepeso e obesidade, vem com diabetes, vem com hipertensão, vem com várias coisas, né?
a nutrição comportamental, como que eu vou fazer tudo isso? Então é o quebra-cabeça que a gente vai, ó, encaixando essas pecinhas. E quando a gente encaixa essas peças, as coisas vão fluindo. Então essas peças vão desde a organização do nosso consultório, olha só, protocolos, por exemplo, para você ter organizado. É a parte de estudos, ó, bioquímica do metabolismo, do comportamento, dos alimentos, aplicada à prática. E os itens aqui, ó, de estudo, conexão, empatia, ferramentas para trabalhar no consultório, um plano alimentar aplicável. Lembra que eu mostrei uma mensagem que a paciente comentou: Amanda, o plano está perfeito, zero defeito? Porque é um plano aplicável. Saber avaliar e interpretar, né, exames, se for necessário entrar com a suplementação, ter equipamentos de consultório. Tá vendo essa canetinha que eu tô riscando aqui na tela, por exemplo? É um equipamento que eu uso no consultório online. Então, são coisas que vão fazendo com que a gente tenha esse raciocínio clínico evolutivo e a segurança nessa prática clínica. E tem um sétimo item nesse processo todo aqui. Eu falei 6, mas eu digo que ainda tem um sétimo, que sabe qual é? Criatividade. Gente, criatividade, calma lá. Talvez você esteja pensando aí, meu Deus do céu, eu não sou uma pessoa criativa. Calma, porque a gente vai aprendendo a ser criativo, tá? Não se desespere. Mas a criatividade faz muita diferença na prática clínica. Lembra que eu comentei que eu tenho um programa nutricional? Vou mostrar aqui rapidinho para vocês, que é o quê? Eu chamo do método Auroras. Então eu tenho um programa nutricional, ele é lúdico aqui por fora, mas por dentro tem toda essa bagagem técnica, científica, e eu vou trabalhando por ciclos com minha paciente. Então no primeiro ciclo, o ciclo luminoso é mais sobre a organização. O ciclo solar eu trabalho mais com a questão do comportamento. O energético é o quê? Mais plano alimentar, a gente focar ali nessa questão de acelerar esse metabolismo. O ciclo magnético, por quê? Magnetismo da autorresponsabilidade, da autonomia, porque eu preciso que minha paciente aprenda para eu poder dar alta a ela e ela ficar só na manutenção. E o ciclo radiante, que é da gente deixar as coisas assim com brilho, trazer brilho para ela novamente, dela se amar, dela se sentir bonita. Então ali eu vou trabalhando com elementos de cada um desses pontos que eu trouxe aqui para vocês. E aí, devido minhas pacientes, né, passarem ali comigo, chegarem na quinta consulta, elas acabaram me pedindo: Amanda, e eu faço o que agora? Cria alguma coisa aí pra gente continuar. E eu acabei criando a parte 2, né? Que o primeiro é a aurora boreal, que é o norte, e depois a aurora austral, que acontece no sul, né? O fenômeno da aurora. E criei, né, o ciclo da aquarela estrelar, equilíbrio celestial, ciclo da vitalidade. Então tem mais 3 ciclos para trabalhar ali com ela, também organização, comportamento e autonomia. Então é sempre pautado nesses pilares meu acompanhamento. E dentro deles vou trazendo toda essa bagagem técnica, toda essa bagagem científica, só que do lado aqui de fora, né, nesse painel que vocês estão vendo aqui do lado, é algo mais lúdico, é algo mais que abraça o paciente, a paciente no caso, porque deixa as coisas mais fluidas, ela sabe o que é que vai acontecer, assim, ela sabe que tem um caminho, que tem uma jornada, e aqui nesse centro, né, tem o sol, que é o elemento principal para poder a aurora acontecer, no fenômeno em si da natureza, então eu trago como elemento de que é a minha paciente. Então, se esse sol não existe esse processo. Então, eu sempre trago esses elementos lúdicos, mais didáticos mesmo, essa parte mais pedagógica, para a prática clínica. Lembra que eu comentei que eu juntei a prática clínica junto com a parte da docência, que eu gosto muito? E isso fez o quê? Eu sair da caixinha. E é isso que eu quero deixar aqui para vocês nessa palestra, que vocês saiam da caixinha. Claro que durante o curso, durante a graduação, a gente vai sendo guiado pelos professores, a gente vai aprendendo, a gente tem modelos de casos clínicos, a gente tem um TCC para fazer, a gente tem moldes para poder trabalhar, mas quando a gente vai para a nossa prática clínica, a gente tem autonomia para poder decidir as coisas, os elementos que a gente vai utilizar na prática. Então é isso que eu quero que vocês, ó, pensem. E anotem isso aí, ó, sair da caixinha, tá certo? Sair da caixinha faz diferença. E aqui, pra gente poder finalizar, quero comentar com vocês, né, que eu tenho os selos, né, do Nutri Royal e o selo Auroras, que no caso o selo Auroras é para pacientes minhas, que
passam comigo, que eu utilizo esse selo como uma forma de reconhecimento, como uma forma de acolher mesmo, e sempre que elas colocam alguma coisa, eu coloco esse selo ali para elas, como se fosse um carimbo, né, uma marca, para que elas se sintam mais reconhecidas pelo processo que elas estão passando. E tem também o selo do Nutri Royal, que é uma supervisão clínica que eu tenho. Então, tenho nutricionistas que vêm comigo já, nutricionistas já formados no caso, ou que estão ali se formando, que tem encontros comigo para a gente fazer a parte de supervisão clínica, de criar o próprio programa nutricional. Então, eu vou explicando, mostrando algumas coisas. Então, tenho essa parte também de serviço, tanto para público final, quanto para nutricionistas que vêm trazendo essa parte da supervisão, que é muito comum na prática do psicólogo, mas não é comum na prática do nutricionista ter essa supervisão clínica. E quero te perguntar, eu não vou fechar essa palestra aqui com uma mensagem, com uma coisa. Não, eu vou finalizar aqui com uma pergunta para você que está aqui, que assistiu até agora. Qual foi o seu maior aprendizado hoje, com as coisas que eu comentei aqui, com as coisas que eu falei aqui? Essa informação leve contigo para o resto da sua vida. Porque se essa coisa que você está pensando foi o seu maior aprendizado, é porque foi a coisa que mais te marcou, foi a coisa que mais fez sentido para você. Quero que você pegue isso, anota agora, tá certo? Para não esquecer e leva contigo essa informação, tá bom? Então, mais uma vez quero agradecer aqui à professora doutora Maiara pelo convite, a vocês por fazer esse simpósio de nutrição no Recôncavo da Bahia, de trazer essa parte mais prática junto da parte teórica, que isso vai fazer muita diferença mesmo para quem está assistindo, para vocês, alunos que estão assistindo. E quem quiser entrar em contato comigo, quiser saber mais informações sobre o Royal, ou enfim, tirar dúvidas sobre essa palestra aqui, é só me procurar no amandafernandes.nutri, tanto no Instagram quanto no YouTube também. Tô lá sempre fazendo lives, postando conteúdo. E aí pode mandar uma mensagem para mim no direct, sou eu mesmo que respondo, sou eu mesmo que faço tudo por lá. E eu vou ter o maior prazer de falar com você. Se essa palestra aqui você gostou, manda uma mensagem para mim que eu vou ficar muito feliz de saber o que é que você... qual foi o seu maior aprendizado? Vou deixar esse desafio aqui, hein, Mayara? Ó, puxa aí os alunos, vou deixar esse desafio aqui. Mandar uma mensagem para mim lá no direct, no meu Instagram, contando qual foi o maior aprendizado. Aí eu vou ter, ó, muito gosto de ter essa informação aí de vocês, tá certo? Pois um beijo, um abraço bem quentinho aí para vocês. E, Mayara, obrigada também, obrigada à universidade também por esse espaço. E a gente se encontra por aí. Tchau!